Deste Jornal da Meia-Noite, o historiador Adelino Cunha. Boa noite, Adelino, seja bem-vindo. Comecemos por falar sobre esta relação entre Kiev e Varsóvia. Isto é só um arrufo de namorados ou há aqui uma zanga mais difícil de suplantar? Há aqui um contexto concreto que não se pode omitir, que é o contexto das eleições internas na Polónia, isso é um facto importante. E também temos razões concretas, específicas, que têm a ver, de facto, com os interesses, vou dizer desta forma genérica, dos agricultores polacos, das regiões do globo, relativamente àquilo que são os cereais que estão a inundar esses tipos de mercados. Há uma questão de contexto eleitoral e uma questão daquilo que é um problema concreto. Mas eu parece-me é que houve aqui algum excesso que era preciso perceber até que ponto é que isto poderá ter ou não consequências no futuro. Excesso de quem? De ambas as partes. Da Ucrânia, quando o acusa, e esta parte parece excessiva, a Polónia está, de certa forma, a pactuar com a Rússia, relativamente à questão concreta. Insinua, quando o tribunal disse declaradamente. Zelensky insinuou, sem dizer o nome Polónia, na Assembleia Geral da ONU. Certo, é uma questão semântica, nós sabemos aqui que ele estava a falar, daí a Polónia ter reagido, não foi depois que reagiu, foi a Polónia. E acho que a reação da Polónia é muito, muito dura. Dizer que a Ucrânia parece uma pessoa que se está a afogar e que quer levar todos consigo para dentro da água, eu acho que é uma metáfora que é cruel e que pode ter consequências, eventualmente, não é, na relação entre ambos os países. E o que é que demonstra essa reação da Polónia em relação àquilo que a Polónia é? Porque apresentava-se como a grande apoiante da Ucrânia. Que confiança é que Zelensky e Kiev podem ter num país que agora passa a dizer isto? A questão é exatamente essa, porque a Polónia, além de ser um país que tem uma experiência traumática relativamente àquilo que são os invasores, seja do leste ou do ocidente, seja os nazistas, seja os soviéticos, é o quinto país que mais investiu no armamento da Ucrânia e agora anunciou que não volta a fazê-lo. É o país que está a formar os pilotos para os F-16. Aliás, foi o país que até forçou, de certa forma, o consenso da NATO para haver a tal coligação de fornecimento dos F-16. É o país que está a receber os refugiados ucranianos e é também o país que há pouco tempo forneceu MiGs, até rompendo um pouco aquele consenso prévio que os Estados Unidos exigiam, embora eles tenham feito isso para depois comprar os F-35, que são aviões norte-americanos. Então, esta relação foi muito próxima, cúmplice, como se houvesse e parecia haver um interesse comum. Agora está a abrir aqui uma questão que é perceber quais é que são as consequências que isto pode ver até no futuro. Poderá, pergunto eu, abrir um precedente e outros países a começarem a dar sinais de uma expressão que se ouve muito, uma certa fadiga em relação à guerra, ou irá a Ucrânia ter, de certa forma, um acordar violento, não é? Que é perceber que os seus aliados não estão com o mesmo grau de compromisso que estavam no início da guerra, ou pelo menos no início desta contraofensiva. Do lado americano não há certezas. Há a possibilidade, probabilidade de os Estados Unidos virem a fornecer ataques mísseis de longo alcance à Ucrânia. Isso falou-se no final desta semana. Não é oficial, lá está, mas há um antigo general americano, Ben Hodges, que numa entrevista à Newsweek este fim de semana pedia ao presidente Biden para que de facto fornecesse sistemas de mísseis. A questão é que os Estados Unidos não o dizem ainda formalmente e mesmo que venha a acontecer, diz a imprensa americana, poderá ser em quantidades diminutas. Com as eleições americanas presidenciais a um ano de distância, não interessaria a Joe Biden avançar com soluções militares que garantissem uma inversão das coisas na Ucrânia para que ele próprio pudesse politicamente mostrar isso aos eleitores daqui a um ano? Aliás, a realidade é de tal forma dinâmica que eu acho que hoje, esta noite, os jornais americanos já dão conta desse anúncio. De que, de facto, os Estados Unidos vão fornecer esses mísseis que têm essa característica, não é? Que têm um alcance de 300 km. O compromisso será a ser negociado nos termos dos anteriores compromissos, ou seja, que a Ucrânia não poderá usar esses mísseis para atacar o território russo alvos civis, mas poderá fazê-lo, penso eu, e eu não sou especialista em assuntos militares, nas linhas recuadas da Rússia. Portanto, este fornecimento deste armamento vem, aliás, na sequência daquilo que se sabia. Primeiro, há um não, que se rejeita este armamento, e pelos Estados Unidos acabam por ceder nisso. Creio que há uma declaração recente também dos Estados Unidos, do Blinken, dizendo que, enfim, 2% do orçamento dos Estados Unidos para desgastar a Rússia é um investimento, ele usa a expressão 2 vezes, que vale a pena que os americanos tenham. E é pequeno, comparativamente com outros países europeus? Eu chamei a atenção para a expressão que ele usa, que é um bom investimento para os interesses militares americanos, desgastar a Rússia através da Ucrânia, que são os ucranianos que estão a morrer no terreno. Portanto, mas o que é facto é que não se sabe o que é que no futuro poderá acontecer. E Ron DeSantis, um dos candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos, declarou hoje que a adesão da Ucrânia à NATO não é do interesse americano. É muito ou pouco provável que esta postura do candidato republicano faça caminho
entre os restantes e, portanto, colha grande apoio no eleitorado republicano e, em parte, o eleitorado democrata. Eu estava cá com o Rodrigo numa das noites em que se falou sobre a Cimeira da NATO de Vilnius. Eu disse uma coisa do género, disse que a entrada da Ucrânia tinha morrido com a não adesão naquela Cimeira. Por dois motivos. Porque a Ucrânia queria, de facto, um calendário e que fosse um calendário previsível de adesão, quando é que pode entrar, e também queria um como é que poderia entrar. Não teve nem o quando nem o como na Cimeira de Vilnius. E eu disse nessa altura que me parecia a mim, enfim, dentro deste quadro especulativo sempre de estar a fazer comentário em cima de acontecimentos, o que é sempre perigoso, que me parecia que a questão da entrada da Ucrânia na NATO estava completamente afastada. Na altura disse isso e parece-me que se vem confirmar isso. Aliás, eu nem sequer entendo bem como é que esta questão começou ou foi colocada de forma séria por quem quer que seja. A adesão de um país em guerra à NATO só seria possível numa circunstância. E isso nunca foi dito, que era a Ucrânia abdicar de parte do seu território. E isso nunca foi dito. Portanto, um país em guerra entrar na NATO seria uma impossibilidade. Portanto, toda a gente soube disto e eu na altura até lamento isso, que no fundo estiveram um pouco a brincar, peço desculpa por usar este termo, com as expectativas dos ucranianos, dando a entender que eles teriam um calendário de um como e do quanto e não tiveram nem um quando, nem um como. E agora nos Estados Unidos, provavelmente, é inevitável, não é, que vão provocar uma alteração nesta relação dos Estados Unidos com o financiamento permanente da guerra na Ucrânia. Deixe-me falar um pouco agora sobre questões relacionadas com a atuação militar da Ucrânia, nomeadamente nos últimos dias contra a Crimeia, com os mísseis de longo alcance que foram disparados e que atingiram um alvo militar muito importante, a sede da base da frota naval russa no Mar Negro, neste caso em Sebastopol. Aparentemente houve 9 mortos, 16 pessoas ficaram feridas, dois generais. Para além do sucesso simbólico, que é acertar no alvo, terão sido disparados, se não estou a erro, 4 mísseis, pelo menos um acertou no alvo, que dividendos militares é que a Ucrânia pode conseguir com uma ação destas? Eu acho que a pergunta do Rodrigo contém já a própria resposta. Atacar aquilo que é a sede do quartel-general do Mar Negro, da frota do Mar Negro dos russos, que tem um simbolismo enorme. Do ponto de vista estratégico, mostra aquilo que é a vulnerabilidade da Rússia em relação a fazer uma prática estratégica. Só essa percepção de que é possível que a Ucrânia ataque alvos com esta relevância provoca, isso me parece inevitável, um forte impacto entre os russos. Do ponto de vista militar, eu não consigo avaliar os ganhos concretos, o que é que isso significou. Do ponto de vista simbólico, significa que a Ucrânia está, eu vou dizer isto e vou repetir-me, e não queria que isto fosse mal interpretado, está, de certa forma, a mudar o perfil da guerra, e eu não sou militar neste sentido. A contraofensiva não está a produzir os resultados que se esperava que produzisse. Eu sempre achei que seria um absurdo achar que seria a conquista territorial que iria resolver a guerra, mas pode estar a mudar o perfil. Eu não queria chamar-lhe uma guerra de guerrilha, porque seria injusto para um país que foi invadido, mas o perfil dos ataques ou dos contra-ataques dos ucranianos está a mudar claramente. E uma série de vídeos que circulam de forma, enfim, diria quase que infame no Twitter, dão conta disso, sobre a forma como tanto os russos como os ucranianos estão a encarar esta guerra, não é? Que os alvos são claramente as pessoas que estão a ser alvos de granadas que caem dos drones como se caíssem do céu. Portanto, o perfil da guerra pode estar a mudar e a questão é se isto algum dia poderá não ser do controle. O que levanta a questão do dia seguinte, um dia que a guerra acabe, e terá que acabar, não é? O que é que vai acontecer àqueles territórios, sejam eles de quem forem, em termos da gestão de todo o armamento, das toneladas de armamento que está a ser permanentemente depositado naquele país. Adelino Cunha, muito obrigado por ter vindo ao Jornal. Obrigado. Boa noite.